18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles vêm, defende o povo, faz um rádio novo e é pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Mas você pensar um novo nesse mundo novo da nossa vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É tão aberto, ponto de vista. É tão aberto, Cidade em Revista. É tão aberto, o rádio de vista. É tão aberto, Cidade em Revista. É tão aberto, ponto de vista. É tão aberto, Cidade em Revista. É tão aberto, o rádio de vista. É tão aberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a unidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta terça-feira. Superior Tribunal de Justiça mantém anulação do júri no caso da Boate Kiss. Processo volta dessa forma à estaca zero. Lula diz que ninguém precisa saber como votam os ministros do Supremo. El Ninho provoca ciclone no sul do Brasil. O governo gaúcho já confirmou mais de 20 mortes. Você sabia? Quem preside o grupo que prepara a mini-reforma eleitoral é a filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Polícia americana revela como o brasileiro conseguiu fugir de presídio no estado da Pensilvânia. O cotidiano brasileiro, a política estadual, os destaques da política nacional, tudo no Cidade em Revista, que começa agora e está aí no seu tablet, no seu computador, seu rádio, seu celular, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar desse crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamentos adequados. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para
se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. (18h11) na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras, tudo legal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora aquele bate-papo, aquelas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Inicialmente, justificando a minha ausência ontem, eu fui convocado para a televisão para a gente fazer uma gravação do programa que vai ao ar hoje às 10 horas da noite, o Ideia Livre, onde o entrevistado é o presidente da FIEP, Boega Gadelha, que no próximo dia 25 assume mais um mandato, de modo que eu fui fazer essa gravação com o pessoal e a gente demorou um pouco, ficando dessa forma Paulinho Roberto impossibilitado de apresentar o programa, de fazer o devido preparo e a apresentação. Mandei aí um aviso para todo mundo, percebi que muita gente leu, porque houve as respostas, houve o retorno, houve o feedback,
mas estou de volta hoje para continuar esse nosso bate-papo, participando com vocês dessas reflexões a que todos nós devemos nos submeter. Hoje, às 10 horas da noite, depois do Jornal da Cultura, vai ao ar o programa com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Eu tenho ouvido algumas entrevistas e eu sei que tem gente da área me escutando agora. É o caso do médico psiquiatra Dr. Tony Harrison, que sempre me honra com a audiência lá em Fortaleza, capital cearense, e outras pessoas que são também dessa área, que estudam a mente humana, aqui de Campinas, do estado da Paraíba, participam sempre, conversando, trocando ideias, batendo papo conosco. É um assunto para esse time, para essas pessoas que entendem, que estudaram, que são especialistas no assunto. O que eu e acho que nós devemos fazer diante dessas situações, distúrbios que afetam certas pessoas, algumas pessoas, e hoje uma quantidade muito grande de pessoas, é nos solidarizar com elas, é buscar cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra que possa, de algum modo, amenizar aquela dor ou aquelas dores que essas pessoas estão passando, estão sentindo. Esses mistérios que afetam a mente humana, para muitos, são inexplicáveis. Você fica buscando uma explicação e não acha e não encontra. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e não percebemos nada, nenhum semblante, nenhum sinal, nenhum sintoma de que aquela pessoa esteja doente. Só que quando os especialistas conversam e fazem os exames devidos, vão constatar, vão saber, vão ter a certeza de que ali existe um problema mental. Temos o caso recente aí desse cantor, Wesley, que cancelou sua agenda de shows. Simplesmente disse: não estou suportando e vou parar, senão eu enlouqueço. As razões são muitas. Há quem acredite que a fé em Deus, que a oração, que o templo religioso resolve, ajuda, a conversa com o pastor, com o padre, com o espírita, com um líder indígena, com o pai de santo. Há pessoas que acham que isso ajuda, outras danam-se no medicamento, embarcam, se aprofundam em todo tipo de remédio, ficam dependentes desses remédios para sempre. E há um grande número de pessoas hoje nesse Brasil e nesse mundo que só dormem se tomar um monte de comprimido. Não conseguem mais dormir se não for na base daquilo que popularmente a gente chama de sossega-leão. Tá assim, o mundo está assim, né? Uma série de problemas causam esses transtornos. Vem às vezes uma desilusão amorosa, uma dependência afetiva, o desemprego, o liseu, a crise, a falta de dinheiro, a falta de coisas em casa, a solidão, a tristeza pela perda de um ente querido. Há centenas, milhares de componentes que podem ocasionar esse tipo de problema. E o mais grave, o pior, é quando a pessoa, afetada por uma situação assim, parte para tirar a sua própria vida, como alguns estão fazendo, e como foi o caso hoje de mais um homem, um jovem aqui em Campina Grande. Pelas fotografias que estão aí circulando nas redes sociais, um homem novo, seguramente de 30 e poucos anos, não deve ter 40 anos, pelo semblante, talvez afetado por crise econômica, financeira, liseu, quebradeira, uma série de fatores, toma uma atitude extrema, que também não nos cabe julgar. O que eu posso dizer em cima disso, até provocado pelos amigos e pelas amigas ouvintes, é que quando a pessoa parte para um ato desse aí,
um ato solitário, um ato, às vezes, medido, pesado, calculado, planejado, ela vai acabar os seus problemas, mas vai gerar uma série de problemas para outras tantas pessoas que aqui ficam. Se for casado ou casada, vai deixar um marido ou uma mulher na viuvez, filhos, se tiver, órfãos, pais transtornados, arrasados, amigos, parentes, pessoas próximas. Todas essas pessoas ficam sofrendo, buscando explicações e muitas vezes até se culpando pelo que aconteceu. Além disso, vem a história de que quando a causa é uma questão econômica, uma questão financeira, a família que aqui fica vai arcar com aqueles débitos, porventura existentes, e que a pessoa deixou. As pessoas não terão sossego. É uma coisa que muito difícil para quem não é do ramo, para quem não é da área como eu, fazer qualquer tipo de comentário. Mas o que eu posso dizer, baseado em conversas que eu tenho com religiosos, com pessoas que são desse ramo, dessa área, é isso, é que agarrem-se com o ser superior no qual você acredita. Deus, Oxum, Iemanjá, seja lá o que for. Se segure, porque é preciso ter muita força, é preciso aprender como superar esses problemas. Solução tem. Só não tem solução para depois que o sujeito se suicida, tira a sua própria vida, aí não tem mais jeito, não volta. Agora, enquanto estiver aqui, querendo, ouça as pessoas próximas, converse, desabafe, você vai encontrar uma solução, naturalmente buscando ajuda em alguém. São 6h20, 18 horas e 20 minutos na Paraíba. Agradecer a Marcelo Robson Vitorino, a audiência, Fefé Cavalcante, a todas as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, aos amigos que enviam mensagens pelo WhatsApp, que estão no Radiosnet, amigos do restaurante Miura, Valdec Nóbrega, Teixeira, lá em Remígio, junto com o Jaci, com o Marcelo, com o Cicinho da Eletrônica, com o Neto, que também me ouve. Professor Wilson Siqueira, mandando aqui algumas mensagens alusivas à terra de Araújo Neto, cidade de Picuí, que ganha as manchetes nacionais com esse negócio de chupar picolé na Câmara, coisa de vereador que não tem o que fazer. Professora Geovita Maranhão, boa noite. Colega Marcos Marinho, jornalista. Nogueira, sargento, lá em Barra de Santa Rosa, um abraço. A Luiz, 10 anos, saudações. Sargento Letício, por aqui, ouvidos atentos. Muito bem. Que é a PQRV. Quem mais? Marcos Soares. Cheguei, Paulo. Boa noite para todos. Boa noite para você, Marquinhos. Helenilton de Jesus. Boa noite. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa. Um abraço para Alba Ribeiro. Também está passando aqui uma mensagem. E o Celino Salles, boa noite. Meu amigo Barbosa, lá de Esperança. Logo mais vou assistir Ideia Livre com vocês. Muito obrigado. Bebeto e Isabela, lá em Cuité, pertinho de Picuí. Branco Miguel, hoje na escuta em Cacinda de Dentro. Saudações. Pedro Souza, aqui no bairro do Catolé. Gregório na Ramadinha. Pergunta se eu participo. Sim, eu participei da gravação do programa, Gregório. Vai ao ar hoje. Arthur Vieira, boa noite, na escuta, muito obrigado. Araújo Neto, esses vereadores vagabundos não têm o que fazer na minha cidade. Que diz Araújo Neto, se Araújo fosse vereador em Picuí, a terra dele, tenho certeza que se surgisse um assunto dele, se com ele no plenário, ele dava uma esculhambação em quem teve a ideia. Não tenho a menor dúvida. Emanuel Ivan, escutando o programa, perdeu o início, vai ouvir mais tarde, se assim desejar. Não perdeu muita coisa, como diz um amigo meu, mas se quiser eu disponibilizo logo em seguida. Esse negócio moderno hoje é o podcast. É o que, meu filho? O podcast. Podcast é uma gravação que você exibe depois, né? Mas o brasileiro tem essa mania já há algum tempo de botar tudo no idioma inglês, né? Dê um play.
para escutar. Vou dar um play. Farmácia virou drugstore. É tudo nome em inglês. Eu duvido você ir nos Estados Unidos e conseguir ler em alguma placa alguma palavra em português. Só se for um restaurante ou um bar de um brasileiro ou de um português, e numa emissora de rádio não vai ouvir absolutamente nada. Mas aqui o pessoal passou a, como diz um amigo meu, inglesar tudo. Então tá, mais tarde você ouve o podcast. São 6h24. Várias mensagens chegam aqui ao celular de pessoas fazendo abordagem de um fato muitíssimo triste para a minha categoria, de um colega radialista que foi preso, foi condenado à prisão por ter estuprado uma enteada menor de idade. Então vejam vocês que isso acontece com pessoas de qualquer profissão. Não é o fato do sujeito ser jornalista ou ser radialista, e tem uma diferença, nunca esqueçam disso. Radialista é uma coisa e jornalista é outra coisa. Que o sujeito, eu percebo nessa minha profissão o seguinte: o sujeito acha que jornalista é superior a radialista, botaram isso na cabeça. Aí o sujeito que só é radialista, ele diz que é jornalista, não quer dizer que é radialista de jeito. Você é o que, meu filho? Jornalista. A maioria é assim, porque eu não sei. Mas o profissional de comunicação, ele pode ser as duas coisas: radialista, que é uma coisa aqui, e jornalista, que é outra coisa ali. O radialista, ele só faz rádio, só. Ele é locutor de rádio, apresentador, âncora de programa de rádio, repórter, comentarista, é só no rádio. Jornalista é aquele que sabe escrever. Antes escrevia para revistas, para jornais, para periódicos, hoje escreve na internet. Esse é jornalista, porque sabe, pelo menos na teoria é para saber, escrever. Jornalista tem que saber escrever e falar. Agora, escrever é escrever sobre qualquer assunto, e escrever da forma correta. Esse é jornalista. Tem muita gente que é só radialista e não tem problema nenhum, é uma profissão honrada como outra qualquer, mas bate no peito dizendo que é jornalista, não é. Então, teve um colega radialista, eu sinceramente só tomei conhecimento dessa situação hoje, porque é uma coisa que normalmente corre em segredo de justiça, porque afeta menor de idade, vulnerável, pessoa vulnerável, e a justiça toma os devidos cuidados, evitando expor, não é quem cometeu o crime, evitando expor o menor ou a menor que sofreu a agressão, que sofreu o abuso. Então, só hoje, quando saiu essa condenação, é que eu tomei conhecimento dessa coisa. Lamento muito, porque eu conheço o colega, ele chama-se Josinaldo Ramos, e eu não estou aqui para esconder de jeito nenhum, era um locutor de FM, pelo que eu sei nunca trabalhou em rádio, negócio de música, de disc jockey, né, DJ e tal. Depois eu soube que ele estava trabalhando na Universidade Estadual da Paraíba, parece que na rádio da UEPB, que a universidade tem uma rádio, que tem uma programação e que serve também de espécie de laboratório para os alunos do curso de comunicação, mas é uma figura que eu faz muito tempo que não vejo. Entrevistei uma vez na televisão, quando ele foi na TV, isso é coisa de uns 15 anos para trás, ele foi acompanhado da esposa, uma menina muito bonita, estava lá com ele, parecia ser um casal muito unido e tal, e parece que ele separou-se dessa esposa e depois foi viver com a outra mulher, e essa mulher tem uma filha menor, e o que a justiça decidiu é que houve sim o estupro de vulnerável, e a mulher descobriu e denunciou, um rolo danado, e teve essa condenação à pena de prisão em regime semiaberto. Ou seja, o sujeito desgraçou a sua vida por causa de um ato impensado, vai agora ter que se recolher ao presídio em noites, domingos e feriados,
e fica, para usar uma expressão que a gente usa muito aqui no Nordeste, completamente desmoralizado. Vou passar o radialista, é aquele radialista que estuprou a enteada menor de idade. Então foi uma decisão do juiz Dr. Paulo Sandro Gomes de Lacerda, da 5ª Vara Criminal da comarca aqui de Campina Grande, que condenou a 7 anos e meio, 7 anos e 6 meses de prisão, o radialista Josinaldo Procópio Ramos, pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença saiu no final, agora no mês de agosto, o processo vinha correndo em segredo de justiça. Ele recebeu a acusação de abusar sexualmente da enteada quando a menina tinha só 6 anos de idade. Os abusos teriam começado lá em 2006 e só cessaram em 2009, 3 anos depois. Na sentença de 9 páginas, o juiz diz que as declarações da vítima, da criancinha, são ricas em detalhes. Sua descrição dos fatos é tão certa e precisa que só quem realmente viveu tal situação poderia relatar. De acordo com a menina, Josinaldo se aproveitava do fato da mãe dela cuidar ou colocar seu irmão recém-nascido para dormir, para violentá-la, obrigando a menina a assistir filmes pornográficos e a fazer sexo oral nele. Após ter o seu filho, a jovem procurou a mãe para trazer à tona o que tinha passado na infância, uma vez que, conforme seu depoimento, temia que algo semelhante acontecesse com o menino. Por causa disso, a genitora da vítima se separou do padrasto. Entenderam? Essa menina foi lá em 2006, 2009, era uma criancinha, cresceu, hoje ela é casada, tem um filho e segurou essa coisa durante esse tempo todo e agora veio fazer essa denúncia. No processo, a alegação da defesa é de que tudo não passou de uma armação. Por sua vez, o juiz, o magistrado, cita que alegar que tantas pessoas estão mentindo com o intuito de prejudicar o réu é no mínimo leviano. A dor da vítima pode ser sentida em seu depoimento, que foi corroborado pelas demais testemunhas, a exemplo da prima que chegou a presenciar a prática do ato. O juiz determinou pena de regime semiaberto, devendo ser cumprida no presídio do Serrotão, aqui em Campina Grande, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade, já que ele respondeu todo o processo livre, ou seja, em liberdade. Procurado pelo jornalista Iago Fernandes, o advogado João Fábio Ferreira da Rocha, responsável pela defesa de Josinaldo Ramos, disse que foi protocolada a apelação para o 2º grau, ou seja, para o Tribunal de Justiça, e que há um acórdão do TJ que deverá mudar a sentença aqui de 1º grau. Então, para quem mandou a mensagem para cá, para as pessoas que mandaram a mensagem perguntando se eu ia divulgar, a coisa agora é pública, a decisão é da Justiça, não tem por que esconder. Eu, pelo menos, e acredito que os demais colegas não corroboram com esse tipo de coisa, que muitos consideram um ato de fraqueza, mas você praticar esse tipo de ato com uma criança inocente, 4, 6 anos de idade, aí paciência, né? Aí não dá para aceitar. O que tem de mulher nesse Brasil, nesse mundo, querendo sair, brincar, beber, dançar, farrar, namorar, fazer tudo no mundo em termos de sexo, ainda mais com gente de comunicação, que o locutor de rádio tem uma certa atração, né, para algumas mulheres e tal. Então, por que se aproveitar de uma criança inocente? Então, um ato condenável com o qual ninguém deve concordar. São 6h33 agora. Agradecer aqui a audiência Alcides, Valdenora, ao meu amigo Gilson Amarante, a Djalma Neves e a tantas outras pessoas que vão se manifestando e que gostam de acompanhar o programa.
de Fortaleza, o Dr. Tony Helrison diz que está na escuta do programa, ainda no trabalho. Muito bem, saudações cordiais. Esse nosso Brasil, minha gente, olhe, tem coisas que ocorrem por aqui que você contando lá fora, dificilmente alguém vai acreditar. Vocês acreditam que o Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do júri daquele caso da Boate Kiss, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? E mais de 10 anos depois do acontecimento, tudo voltou à estaca zero. Foi a sexta, só para lembrar, nesse caso da Boate Kiss, morreram quase 250 pessoas. Quase 250 pessoas. Eu sei, eu não consigo ter uma ideia diferente do que eu vou dizer aqui agora. Nem os cantores da banda e nem os donos da boate planejaram aquilo. Não entra na minha cabeça, não cabe na minha cabeça que aquele pessoal fez aquilo de propósito, para que 242 pessoas morressem, 600 outras ficassem feridas. Mas houve o que se chama de negligência. Sujeito num ambiente fechado, que só tinha uma entrada, a entrada era a mesma saída, todo forrado de espuma nas paredes, que era para proporcionar o que se chama de isolamento acústico, para que o som da boate não vazasse para as casas de lado, que morassem os prédios, etc e tal. Aí o cara vai e solta um negócio de fogo, um mijão, sabe o que é mijão, né, que a gente solta aqui no São João? Soltar um negócio daquele dentro de um ambiente todo forrado de espuma, negócio de louco. Então a sexta turma do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, manteve a anulação do júri feito lá no Rio Grande do Sul, que condenou 4 pessoas pelo incêndio da Boate Kiss no ano de 2013. A decisão foi confirmada hoje, dia 5, por 4 votos a 1. Os ministros Antônio Saldanha Pinheiro, Sebastião Reis, Jesuíno Rissato e Laurita Vaz divergiram do relator ministro Rogério Chieti Cruz. Ele havia sido contrário à anulação daquele júri popular no dia 13 de junho passado. O julgamento foi retomado hoje após um pedido de vista e confirmou a decisão judicial que anulou as condenações dos supostos responsáveis pela tragédia. Com isso, o músico Marcelo de Jesus dos Santos, o auxiliar de palco Luciano Bonilha Leão e os donos da boate, esses 2 rapazes aqui que eu citei, Luciano e deixa eu ver o nome do outro rapaz, Marcelo de Jesus, eles eram da banda Gurizada Fandangueira. E os donos da boate, Alessandro Calegaro e Mauro Londeiro, os 4 estão em liberdade. Eles haviam sido condenados a penas que variavam entre 18 e 22 anos de reclusão. Na visão de Cruz, quem é Cruz? Deixa eu ver aqui, é um dos julgadores. O júri foi anulado com base em falhas técnicas que foram contestadas fora do período correto e sem a especificação dos prejuízos causados à defesa dos réus. Cruz foi o ministro relator, né? Rogério Cruz. Pois bem, de acordo com o ministro, por não ter feito a contestação no momento adequado, a defesa teria perdido o direito de fazê-la. Mas aí o voto dele foi vencido e o caso volta à estaca zero. Novo júri vai acontecer. O primeiro júri foi em 2021, quase 9 anos depois do episódio. A condenação foi determinada no dia 10 daquele mesmo mês, dezembro de 21. Alessandro foi condenado a 22 anos e meio de cadeia. Mauro, o dono da boate, pegou 19 anos e 6 meses. Marcelo e Luciano, 18 anos cada um. Na época, o juiz estabeleceu o regime fechado para os 4. Só que no dia 3 de agosto de 2022, após a apresentação de um recurso da defesa, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul anulou a condenação pelo placar de 2-1. Câmara Criminal. O Ministério Público apresentou recurso contrário à anulação.
Essa tragédia, você deve lembrar, foi no dia 27 de janeiro de 2013, causando 242 mortes, 242, e mais de 600 pessoas feridas. Voltou tudo à estaca zero, 10 anos, quase 11 anos depois. Você imagine como devem estar agora os familiares desses jovens, moças e rapazes que perderam as suas vidas numa noite em que foram a esse ambiente buscando se divertir. 6h39 agora. Obrigado, meu amigo Antônio Clemente, da Eletrônica lá de Pocinhos, Alexandre Gomes, lá do Amapá. Um abraço, Alexandre. Saudações. O que ele diz aqui? 2 bons conselhos. Não arranje namoro e casamento com quem tem filho menor. Isso vale para homens e mulheres. Toda acusação de crime sexual tem que ser bem apurada, porque tem mulher e tem homem, e tem criança e adolescente que podem, por vingança, fazer esse tipo de acusação. Isso é verdade. Um caso desse, para que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário tomem uma decisão, é preciso muito tempo de investigação para que essas autoridades se convençam de que aquilo aconteceu. Porque nesse caso aí você vê, a menina tinha entre 4 e 6 anos, 6 e 8 anos. Mas foi lá em 2009, nós estamos em 2023. Ela contou agora algo que aconteceu lá naquela época. E aí? Complicado, né? Muito complicado. Mas testemunhas foram ouvidas e a justiça concluiu que houve o crime. Marcos Farias, meu amigo de Esperança, não coloque falta, não colocarei. Deixa eu ver aqui, Hamilton. Captei a mensagem aqui. Carlos do Pastel, boa noite. Emanuel Ivan. Aqui, confirmando a audiência, meu amigo João Luiz, bombeiro militar, de folga hoje, preparando para desfilar quinta-feira. Muito bem. Flávio Meira Lima, País de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João, né? João Alcântara, de folga nas Malvinas, saudações cordiais, boa noite. Sobre esse negócio da boate, desde os tempos em que eu era militar, que eu aprendi, e o João Luiz está me escutando aí, é militar, sabe, ainda mais porque é bombeiro, e tantos outros. Um bombeiro, qualquer que seja ele, pode ser um coronel, comandante do grupamento de bombeiros, ou alguém que entrou há pouco tempo na corporação, todo mundo aprende que ao chegar em qualquer local, de uma igreja a um supermercado, a primeira coisa que o sujeito observa é uma rota de fuga para o caso de haver qualquer contratempo. Sargento Adinaldo Moraes, boa noite. Então, esses jovens saem de casa, né? Isso acontece no mundo todo. Na Argentina já houve tragédia, na Rússia já houve tragédia, em vários países da Europa, nos Estados Unidos. Ambiente fechado, né, João Barros, de Djalma Neves? Sem saída de emergência, só pensa em se divertir. Tomam todas antes de ir, na hora paga o ingresso caro, entra numa verdadeira arapuca, numa verdadeira armadilha. E depois que a tragédia acontece, aí vão ver que a boate não tinha alvará, que a boate não tinha saída de emergência. Aí só vê depois. E se tivesse o alvará ou a saída de emergência até que ajudaria, se alguém tivesse aberto. Mas o alvará, um pedaço de papel, não quer dizer que os donos são responsáveis, não. E nesse caso da boate Kiss, eu lembro bem, eram as pessoas querendo sair e os seguranças não deixavam.
porque temia que as pessoas saíssem sem pagar a conta. Muita gente morreu por isso, porque a segurança fechou, a única saída que tinha trancaram, só sai quando pagar, e o fogo consumindo tudo lá dentro, e o povo respirando a fumaça tóxica, e muitos aí morreram por isso, né? A desgraça. Ninguém olha quando vai entrar, não se preocupa. Só os doidos como eu e outros tantos. Essa semana eu fui ali num desses atacadões aqui, fiquei olhando, né? Aquelas gigantescas prateleiras que vão até o teto. Já houve acidente em supermercado, aqui mesmo no Brasil, o negócio daquele arriar. Você imagine aqueles pallets com aquelas toneladas e toneladas de coisas que tem ali, se aquilo não for muito bem feito, a tragédia que pode ocasionar. Basta uma prateleira daquela arriar. Morre todo mundo esmagado, quem for passando naquele corredor naquele momento. Mas quem está ali nem olha para cima, nem quer escolher as coisas, pagar e ir embora. Um estádio de futebol, entendeu? Numa casa de shows, numa igreja, em qualquer lugar que você tiver, onde existir aglomeração, se você for uma pessoa esperta, mesmo caladinha ali, olhando, conversando, você já sabe por onde correr se houver qualquer tipo de tumulto. Mas é pouca gente que vê isso. O pessoal está me lembrando aqui a festa do 13, o 13 Futebol Clube aniversaria no dia 7 de setembro. Esse ano a festa foi programada lá para o sítio São João, na Floriano Peixoto. Vai ter uma feijoada, vai ter atrações musicais. O meu amigo Robson Regis até me mandou um convite. Eu vou ver se você vai dar para dar uma passada por lá. Viva o Galo, vida longa ao Galo da Borborema. Então estou fazendo aqui o lembrete que vai ter a festa do Galo na quinta-feira à tarde. Seis horas e 46 minutos na Paraíba, 18h46. O presidente da República, Lula da Silva, está fazendo toda terça-feira de manhã, por volta de 8h30, o programa Conversa com o Presidente. Bolsonaro tinha aquelas lives dele na quinta-feira à noite, você lembra, né? Lula está fazendo nas terças às 8h30. Sempre fica por ali fazendo as perguntas, conversando com ele, o jornalista Marcos Uchoa, que trabalhou durante muito tempo na Rede Globo. E Lula hoje veio com uma conversa que está causando, entendeu, manchetes dos portais de notícias e muita reflexão no Brasil todo. Lula disse que a população não precisa saber como é que os ministros do Supremo Tribunal Federal votam, não. Veja só, isso foi criado, a TV Justiça foi criada quando o Marco Aurélio Melo era presidente do Supremo. Todo mundo achou bom, para dar transparência, para todo mundo saber como é que os juízes se comportam, como é que eles votam, como é que acontecem as sessões, como é que os assuntos são debatidos. O brasileiro se adaptou a isso. E a partir do que houve lá no Supremo, os tribunais estaduais também abriram para o povo, transmitindo pela internet. Os outros tribunais de Brasília, como o STJ, o TSE, STM, etc. e tal, os tribunais estaduais idem e os regionais eleitorais do mesmo jeito. Eu acho, é apenas uma opinião minha, que o presidente da República não ia dizer isso, não ia publicizar essa ideia, para muitos considerada absurda, sem antes ter conversado com os ministros. Ele deve ter conversado com o Alexandre. Aliás, Lula conversa muito com Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes. Muito. Inclusive agora para a escolha de quem vai chefiar a Procuradoria-Geral da República e a nova cadeira do próprio Supremo Tribunal Federal, com a saída da ministra Rosa Weber. Se você não sabia, fique sabendo que no final desse mês, dia 28, 29, o Luiz Roberto Barroso vai assumir a presidência do Supremo. Rosa Weber se aposenta, vai embora, e Lula vai indicar uma outra pessoa. Há quem diga que não havia necessidade do presidente da República ir conversar com o ministro do Supremo. O que é que você acha de fulano? O que é que você acha de cicrano? Tal.
indicar e acabou. E a mesma coisa em relação à Procuradoria-Geral da República. Enquanto que outras pessoas acham que não tem para que ministro se meter nisso aí. O presidente indica quem ele quiser e quando essa pessoa chegar ao tribunal, vai ser colega daquelas que já estão por lá. A mesma coisa, o que é que o ministro do Supremo tem a ver com a escolha de um Procurador-Geral da República? Mas hoje, de janeiro para cá, existe uma harmonia tão grande entre os poderes que o presidente Lula, a imprensa toda tem divulgado isso, ele tem conversado com os ministros, jantado, almoçado, trocado ideia, visitado, recebido visita, e conversando para que haja entrosamento entre todos eles. Pois bem, então o presidente disse hoje que a população não deve saber sobre voto de ministro. Não tem para que saber. É o resultado e pronto. A declaração foi dada durante o programa Conversa com o Presidente, transmitido pelas redes sociais hoje de manhã. Pressionado por aliados por conta de indicações à Suprema Corte, Lula disse que o Brasil precisa respeitar as instituições e que o voto secreto dos magistrados ajudaria a reduzir a animosidade de setores da sociedade com o Supremo Tribunal Federal. Ele acha que os ministros ficam muito expostos e o povo, né? O ministro hoje, a realidade é essa, não pode ir num supermercado, não pode ficar no saguão de um aeroporto, não pode ir a uma missa, canto nenhum que tenha alguém para xingar, para gritar, coisa desse tipo, né? Lula disse que o Brasil precisa, então, respeitar as autoridades. Não cabe ao presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte, disse Lula, decide e a gente cumpre. É assim que é. Eu, aliás, disse Lula, se eu pudesse dar um conselho, seria o seguinte: a sociedade não quer saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Será, Lula, que não quer saber? Sabe, eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votaram a maioria, 5-4, 6-4, 3-2. Não precisa ninguém saber quem votou e como votou. Aí cada um pede, fica com raiva, e cada um que ganha fica feliz, disse o presidente da República. Flávio Dino, que é ministro da Justiça, amigo de Lula, ex-governador do Maranhão, ex-juiz federal, senador da República, licenciado, ocupando o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele foi presidente da Associação de Magistrados e ele defendeu a ideia de Lula. Por isso que eu digo, Lula não ia falar isso sem ter conversado com esse pessoal. Essa ideia já deve partir, imagino eu, do próprio Supremo. Flávio Dino disse hoje que é muito válida a ideia de que os votos dos ministros sejam sigilosos. E disse que essa medida não reduziria a transparência das decisões da Corte. A declaração foi feita horas depois de Lula ter dito no programa que a sociedade não precisa saber como é que os ministros votam. Há um debate posto no mundo sobre a forma dos tribunais supremos deliberarem. E nós temos uma referência que é a Suprema Corte norte-americana, que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da Corte. Algumas Supremas Cortes ao redor do mundo adotam esse modelo, diz Flávio Dino. É evidente que, em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse debate será válido, disse Flávio Dino. E o Congresso, hein, o que é que acha disso? O ministro Flávio Dino é congressista, magistrado licenciado. Quem está na ativa, o que é que os senadores e os deputados federais acham disso? O poder legislativo é exposto a toda hora, né? Sessão da Câmara, sessão do Senado, todo mundo assiste, todo mundo sabe como vota. Nas assembleias legislativas, todo mundo sabe e quer continuar sabendo como é que o deputado vota. E nas câmaras municipais também. Você sempre quis saber como é que o seu vereador votou. As sessões das câmaras são transmitidas pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. E agora, no Supremo, todo mundo votando pelo que defende o presidente, sem ninguém saber como votou. Hein? É um retrocesso, não resta dúvida. São 18h50 na Paraíba, faltando 6:50 agora no Cidade em Revista.
do princípio de que aquilo que nós não temos vontade de ter, muitas vezes temos vontade de ter, mas talvez nem faça tanta falta porque você nunca teve. Agora, a partir do instante em que você tem uma coisa, ninguém quer perder aquilo que conseguiu, que conquistou. Esse caso me parece algo assim. Se nós nos acostumamos a ver como é que os ministros votam, por que é que de repente vão cortar isso? Se não existisse, como um dia não existiu, e foi criada a transparência para a votação, por que agora voltar atrás, hein? Tá, o assunto aí na pauta. Gostaria de saber como é que os congressistas os congressistas em sua maioria morrem de medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre Gomes, hoje é o dia da Amazônia. Insônia do mundo. Jair Lucena manda aqui mensagem. Diz que meu ex-ouvinte Aldegler Moura faleceu. Aldegler estava doente. O pessoal estava pedindo sangue para ele. A Aldegler trabalhou muito tempo nas lojas Júferes, ali no início da galeria do edifício Palomo, na Marcial Pinheiro. Era nosso ouvinte de todos os dias lá na Rádio Cidade. Depois passou a escutar o programa A Cidade em Revista. Estava morando, ao que eu soube, no Aloysio Campos ultimamente. Vinha doente essa semana, o pessoal pediu sangue para ele, eu até ajudei a divulgar também. Infelizmente nos deixou ontem. O sepultamento foi agora às 5 horas da tarde. Aldegler Moura era ouvinte nosso. Mais uma perda, né? Mais um ouvinte que se vai. O que eu posso desejar daqui é que Deus lhe dê um bom lugar. Era conhecido como o mago da IS Modas. IS Modas, não era Jair Lucena? E era 13 anos, torcedor do Galo da Borborema. Walter Carneiro, nesse caso da Boate Kiss, se fosse empreender mesmo, começaria pelo órgão que cuida dos alvarás e pelo corpo de bombeiros. Sim, mas e se estava tudo irregular? E aqui no Brasil é assim, o cara, muitas vezes, não sei se foi o caso de lá, o sujeito cria um estabelecimento comercial e bota para funcionar sem a documentação. Aí muitas vezes suborna alguém por ali, não sei se foi o caso também. Quando vem a tragédia, aí é que vão descobrir. Eu fico achando engraçado assim, aquela boate não possuía alvará. Sim, porque a prefeitura deixou funcionar para rimar. Não é assim? Se existisse uma fiscalização que funcionasse, uma boate não funciona sem fazer anúncio. Sábado que vem, festa tal. É na internet, é na rádio, é na televisão. Todo mundo sabe, todo mundo comenta na cidade. Pensa na cidade universitária de Santa Maria. Eu garanto que todo mundo sabia que ia ter essa festa lá, o que tinha todo sábado. E ninguém nunca foi lá olhar como era esse negócio. E os outros que estavam tocando, sabendo que tinha esse isolamento acústico, essas espumas coladas na parede, como tem nos estúdios de rádio e de televisão. Aí vai jogar um sinalizador dentro da boate, cheio de gente respirando ali naquele ambiente fechado. É um negócio de doido, né? E dizem que isso era feito costumeiramente, só que nesse dia o foguete, o sinalizador mijão, foi para cima, pegou na espuma que estava no teto e a partir daí pegou fogo em tudo. Olha, Erivan me faz aqui um lembrete de algo que vem acontecendo nos estabelecimentos comerciais aqui em Campina Grande, nesses atacadões, tem. Todo canto tem um, né? A Avenida Manuel Tavares, perto do Espásio, lá, todo canto tem. Já aconteceu comigo ali naquele que fica na Avenida Brasília, que era Extra, mudou o nome, agora é Açaí. Eu estava ali certa vez, chegou um cidadão, eu já estava no caixa, eles abordam você quando você já está passando seus produtos ali perto de pagar. Aí o cara vinha com um saco de leite em pó. Leite ninho, tem um saquinho amarelo, né, leite ninho. Aí chegou e disse, pague isso aqui, que é para uma criança que está passando necessidade em casa e tal. Eu olhei para ele assim, eu disse, pague não, sai, pode tirar o time. Quando ele saiu, foi para outro caixa, a moça que estava me atendendo, disse, esse cara fica aqui dentro o dia todo.
As pessoas pagam as coisas para ele vai lá fora, vende, ou deixa com alguém, ou troca por droga, e volta para cá para fazer a mesma coisa. E eu disse, por que a gerência aqui, a direção não toma uma medida? A moça disse, aí eu não sei, porque não depende de mim. Então, isso está acontecendo em vários estabelecimentos comerciais. Se você me perguntar o que é que deve fazer, eu vou responder assim, faça como eu fiz, não pague nada. A maioria ali, às vezes é uma mulher com a cara de choro, às vezes é uma criança, é o menor de idade, e o mala lá fora, esperando. A última desse tipo que eu caí foi uma vez que eu estava, Adelino ainda era vivo, Adelino jogou no 13, o Leão do Galo. Nós estávamos lá na churrascaria Paulistana, que fica aqui na Assis Chateaubriand, um sábado à tarde. E chegou um cara todo arrumadinho, engomadinho. Aí disse, rapaz, eu estou com uma criança passando necessidade, passando fome em casa. E aí fez a choradeira e eu estou precisando de uma lata de leite em pó. E eu perguntei na hora, quanto é a lata de leite em pó? Tanto, eu tirei o dinheiro do bolso dele, pronto, vai comprar o leite e leva para casa. Saiu. Aí foi embora, né? Depois eu vi esse cara passando onde eu moro, umas 2 vezes para lá e para cá, deve morar aqui por perto. Uns 2 meses depois eu estava com o Adelino lá no mesmo lugar, no Paulistano de novo. Lá vem o mesmo cara, com a mesma conversa. Ele nem lembrou que tinha me abordado. Ele fazia isso com tanta gente que nem lembrou e já havia aplicado o golpe em mim. Mas eu lembrei da figura. Aí quando chegou, eu digo, diga uma coisa, desde aquele tempo que você veio com essa conversa, esse menino não comeu ainda. Vagabundo, tira o time, senão eu vou dar um bufete aqui. Cachorro. Aí quando saiu, o garçom disse que foi. Eu digo, aquele ali, você é uma ala, não dê não. Dê não, ele aplica esse golpe direto aqui em todo mundo. Então, nós estamos com as nossas comunidades, para usar esse termo tão comum hoje, cheias de malas. O mala quer aplicar, o mala vem para cima de você para aproveitar o seu bom coração, a vontade que você tem de ajudar, para aplicar e depois ficar rindo da sua cara. Não dou um centavo, chegando perto de mim, suma, senão eu cubo no pau. São 6h58. Ô Letício, já, meu amigo, a resposta ao que você me pergunta aqui é positiva. Vai aumentar mais, viu? Isso são os primeiros passitos. Los passitos. Ninguém viu nada. Vocês vão ver o Cancão piar mais pra frente. Tem muito aplicando esse golpe, Paulo. É o que diz aqui Carlos do Pastel. Eita, a gente toca nesses assuntos, as pessoas começam a se manifestar. A Luiz 10 anos, cubo no pau também, pois é. Eu mando se retirar de perto de mim, suma daqui, não quero nem conversa. Deixa quem terminar o moído. Quando começa eu já vou mandando tirar o time. É como esses caras que ficam nos sinais aí com aquele tubinho de detergente, né, para espirrar no para-brisa do carro e com o rodo. Não tem chance comigo. Quando vem se aproximando eu já vou botando o cano pro lado dele. Pronto, não fica um. Não fica um. Agora ele já está com mulheres, né? Quando é um cara brabo, de cara feia como eu, entendeu? Armado, aí sai tudo de perto, não fica um. Você tem que se proteger. Tem que se proteger. Não tem quem lhe dê proteção ali ao lado, você tem que tomar suas próprias medidas. Ninguém pode impedir que o cidadão faça isso. Ainda não, né? Ainda não. Aqui, tem cara que fica dentro de banco, naquela área dos caixas eletrônicos, dizendo que é albergado. Eu sou albergado. Sei o quê? Sou albergado. Dê dinheiro aí. Eu tô doido que o cara venha com uma dessa pra mim. Eu vou lhe tirar do albergue, eu vou lhe fazer você voltar ao regime fechado. Pronto, diga isso uma vez. Responda desse jeito. Diga, ô, infeliz, eu vou lhe tirar do albergue e vou lhe botar no fechado de novo. Pronto, ele sai de perto de você na hora.
Isso é para impor medo, não sabe? Para você dar o dinheiro com medo. Não dou um centavo a ninguém. (19h01), passamos das 7 horas. Tragédia no Rio Grande do Sul, hein, minha gente? Rapaz, foi uma verdadeira tromba d'água que caiu de ontem para hoje lá no Rio Grande. Um ciclone extratropical. Dizem que esse é um dos efeitos do El Ninho. Vocês lembram? Rio Grande do Sul, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem chover, e aqui no Nordeste água demais. Alagoas, o mundo se acabando d'água, Pernambuco. Aqui na Paraíba, algumas cidades, Rio Grande do Norte, Ceará. Aí o pessoal da meteorologia dizia o quê? Isso é laninha. Chove aqui, seca lá. Quando virar para El Ninho, que é o menino, aí vai secar aqui no Nordeste e lá embaixo vai chover com força. Não deu outra. O governador Eduardo Leite deu uma entrevista agora às 4 horas da tarde dizendo que estavam confirmadas 21 mortes. Agora, no início da noite, já se falam em 22. Esses corpos que foram encontrados. Mas tem mais gente desaparecida. E tem áreas onde o socorro nem chegou. Porque o rio Taquari, ele ficou 10 metros acima do nível normal. 10. Saiu destruindo tudo. Agora vejam como está o mundo. Uma parte debaixo d'água e outra parte sendo consumida pelo fogo. É interessante. Ontem tinha uma cidade aqui no sertão da Paraíba, não me recordo o nome agora, pegando fogo. Tudo que era mato pegando fogo. Na Grécia, em outras partes da Europa, Espanha, parte de Portugal, o fogo acabando tudo. Aí quando você vai para a Ásia, água demais. Nos Estados Unidos, uma banda pegando fogo, outra banda debaixo d'água. No Canadá, e nunca ninguém tinha ouvido falar em incêndio, o fogo destruindo tudo. Agora não dá mais para botar culpa em nenhum presidente do Brasil, aqui da América do Sul, né? Não dá. Porque isso era só até dezembro do ano passado. A culpa sempre tinha um doido que tinha botado fogo na Amazônia, que não sei o que e tal. Acabou. Isso daí aí ninguém pode mais. Tem que inventar outro discurso. Mas a verdade é que corpos foram localizados durante o dia de hoje em várias partes do Rio Grande do Sul. Vale do Taquari, onde ficam as cidades de Mussum, Roca, Salles, Encantado e Lajeado. Pessoas ainda estão em cima dos telhados. Os picos de inundação são diferentes. Há o monitoramento dos bombeiros, disse o coronel Marcos Vinícius Oliveira. Na cidade de Roca, Salles, a prefeitura orientou a população atingida pelas enchentes a que busque refúgio nos telhados, nas lajes das casas, aguardando o resgate. Até às 11 horas da manhã de hoje, só 4 mortes tinham sido confirmadas. Eu digo só porque esse número aumentou muito. No final da tarde, como eu disse, já eram 21 e agora no início da noite, 22 pessoas mortas. 18.500 foram afetadas e estão fora de suas casas, ou nos telhados ou nas lajes. A informação vem da polícia, que lá é chamada de Brigada Militar do Rio Grande do Sul. São 19h04 agora. Eu vi uma cena ali de cidadão estava estacionando o carro, aí chegaram dois malas, desses malas, né, que é R$10 aí, doutor. Aí outro disse, tá ligado, olha, esse negócio de tá ligado, esse linguajar assim arrastado, né, você já sabe de onde provém. Aí o cara disse, olha, puxou logo a pistola assim, era um policial, puxou a pistola e puxou o par de algemas. Aí disse, estou parando o carro, vou fazer compra ali e vou voltar. Vou tirar foto de vocês dois agora. Aí pegou logo o celular e pá! Se eu voltar aqui, meu carro tiver um risco, um arranhão, eu mato os dois. Toque no carro que eu quero ver. Aí entrou no supermercado.
Então tem hora que o sujeito tem que agir assim. A Ave Maria, que homem violento, sempre aparece alguém para dizer, né? O cara sabe por que está dizendo isso. Professor Uba, tá ligando aqui pro celular, tô só olhando o celular vibrando ali. Velho Uba, saudade de você. Agora atender na hora do programa não dá, né? Dá um abraço aí em todo o pessoal de Lagoa Nova, em Gilson dos Correios, em Hulk o Gari, François Marques, sai encontrando o pessoal aí dizendo que Dom Paulito tá por aqui mandando um abraço para todo mundo. Saudações cordiais. Em recente visita a Angola, na África, Lula disse que a África vai se tornar o paraíso do agronegócio. Será que ele vai irrigar o Saara? Ô, Walter Carneiro. Ele disse isso porque fez um convênio lá com instituições, com o governo da Angola, com o governo angolano, e o pessoal da Embrapa vai, aqui do Brasil, levar as técnicas de plantio, de adubo da terra, ensinar aos angolanos a produzir. Tem muita terra por lá, tem rio, é muito seco algumas áreas, mas tem água assim que se perde, né? Vai embora, e o pessoal da Embrapa vai ensinar como é que irriga, como é que planta, como é que seleciona sementes, etc e tal. Eu acho que foi mais nesse sentido. Aqui, Jair Lucena, agora o moído do momento são as árvores em torno do açude novo, que devido à reforma deverão ser derrubadas. Você não faz o omelete sem quebrar os ovitos, né, ô Jair Lucena? Tem que fazer a obra, tem que fazer. Tem que derrubar a árvore, derruba, depois planta de novo, qual é o problema? Tem hora que o prefeito, seja ele de que cidade for, tem que dar um murro na mesa, né? Tem que dar onde Paulo Roberto. Aqui é assim, quem manda sou eu e acabou, faz. Senão, fica como aquele ex-presidente, né? Que não nomeia essa criança. Sim senhor, isso aqui tá. Não vou nomear não. Aí lascou-se, né? Quem é eleito é para mandar, na cidade, no estado ou no país. Agora, mandar dentro das regras. Agora, quando chegar alguém com frescurinha, com mimimi, tira o time daqui e derruba. Pá! Eu quem mando. Vai te candidatar. Quando tu se eleger um dia, tu vai mandar. Quem manda hoje sou eu. Pronto, e acabou a história. Roberto Cunha Lima, cuja esposa, Dona Leda, ainda é parente distante, né? Ele me conta sempre de Verniô Vanderlei, conta as histórias de Verniô. Verniô foi um prefeito que Campina Grande teve, e esse traçado urbano que Campina Grande tem deve-se muito a ele. Floriano Peixoto e tal, o centro de Campina Grande e tal, era ele. Aí dizem que a igreja do Rosário era ali, meus amigos, em frente ao Capitólio, no meio do que hoje é a Floriano Peixoto. Vocês que são da minha idade, que passaram dos 30, devem lembrar que ali em frente ao Capitólio tinha uma espécie de um girador. Vinha carro na Marquês de Eval, girava aqui, tinha um giradorzinho ali. Depois foi demolido. Naquele lugar era a igreja do Rosário. E Verniô Vanderlei, segundo os mais antigos contam, tentou negociar com o bispo da época, não sei se era Dom Anselmo de Petrula, quem era o bispo, e não tinha jeito, a igreja católica não queria que tirasse a igreja de jeito nenhum, a igreja do Rosário. Aí tentou negociar, foi para lá, veio para cá, não tem jeito. Aí Verniô disse, derruba. Não derruba não, o Papa vai lhe excomungar, o bispo vai... Verniô disse, derruba que quem manda nesta cabeça de poço, meteu a patrol, as máquinas que tinha naquele tempo, Caterpillar, derruba tudo. Aí ele mandou construir a nova igreja do Rosário, lá onde ela é hoje. Se não tivesse mandado, não tinha, a cidade não tinha. Então tem hora que o gestor tem que tomar decisão e pronto, e assumir. Eu não vou falar outras coisas aqui não, sabe, porque aí eu vou ferir suscetibilidades. Mas se eu fosse prefeito de Campina Grande, se eu fosse, não vou ser nunca. Tem coisa aqui em Campina que eu já teria resolvido há muito tempo, Major. Num dia útil não, com o pessoal trabalhando assim, agora num feriadão desse, eu tinha resolvido muita coisa. E tem uma coisa, o povo aplaude de pé, quem age assim. Agora, cada um tem o seu estilo. Eu não estou aqui condenando forma de agir nem de pensar de ninguém. Agora, cada um tem o seu jeito, né? Bolsonaro tinha o jeito dele, Lula tem o seu. Né?
Aqui na Paraíba, Ronaldo tinha o seu jeito, Maris, Maranhão, não é assim? Carlos Dunga tem o dele, Ricardo Coutinho tem o seu, João Azevedo tem o dele, cada um tem o seu. A gente muitas vezes não concorda, mas precisa respeitar a maneira de agir e de trabalhar do outro. Por isso que aqui e lá na televisão, vocês que me acompanham sabem o que é que eu defendo. Cada gestor tem o seu jeito, cada gestor tem o seu jeito. Não venha querer que João Azevedo trabalhe do jeito que Ricardo Coutinho trabalhava, não. Ricardo era Ricardo, é Ricardo. João é João. Eu tenho o meu jeito de fazer aqui esse programa. Quando eu chego na televisão, tenho o meu jeito, minha forma. Não é assim? Se for outro amanhã, já vai ter o jeito dele. E você não pode querer que um seja igual ao outro. Flavinho já tinha resolvido há muito tempo. Já tinha, prima do Jatinho, né? Ou irmã. Mas eu já teria, ele pergunta aqui sobre um determinado assunto. Paulinho já teria resolvido há muito tempo, mas. Eu não gosto de dar exemplo assim de pessoas vivas que estão com mandato, tá? Porque não é bom. Vai agradar alguém, vai desagradar. Mas vou dar um exemplo de um cara que infelizmente nos deixou, e muito novo ainda, né? O Godinho, Romo Gouveia. Romo com aquele jeito dele, macio. Paulo Roberto, tudo bom, Paulo, tudo bom, Romo? Aquele jeito dele. Meu amigo, eu vi Romo com raiva umas 3 ou 4 vezes. Pensa num Godinho macho para tomar decisão. Vá lá e faça assim, e diga que foi eu que fiz e acabou, pronto. Pronto, tem que ter a hora, tomar decisão. Vai contrariar um bocado? Vai. Mas vai agradar a maioria. Ronaldo Cunha Lima, eu vi Ronaldo com raiva, né? Umas 2 ou 3 vezes, mas vi. Chamar o feito a hora. O maior que eu vi Ronaldo pegar foi aquele, de uma gravação aqui do um guia eleitoral, que o Ronaldo ia vacinar os meninos em Cajazeiras. Ia lá um compromisso, saiu de João Pessoa, passa em Campina, governador, para gravar o guia eleitoral. Acho que era o guia para Félix Araújo, não lembro bem, né, dessas campanhas ali. Meu amigo, a gente esperou o Ronaldo no aeroporto, tirou lá pro ponto 100 réis, onde hoje é o Ideal. Ali tinha sido a White Martins Oxigênio e tinha lá um estúdio de gravação que gravava o guia eleitoral. Nós saímos do aeroporto com o Ronaldo, os pilotos ficaram lá no João Suassuna. Quando chegou lá não tinha ninguém, só tinha um vigia. Aí Ronaldo disse, cadê o povo para gravar o negócio? Não, doutor, não tem ninguém aqui, só estou eu. Ô, a da gota, sério, foi o dia que eu vi Ronaldo mais bravo na vida. Ronaldo ligou para o secretário de comunicação, que era Tarcísio Telino, ex-deputado. Telino, o governador desta porra sou eu, Telino. Você me fazer... Pense numa confusão, velho. Sei nem como resolver, né? 7h14 na Paraíba. Deixa eu ver aqui. Erivan, exatamente isso aí. Gregório da Ramadinha, a prefeita de Bahia, você mostrou na coluna política, teve um mandato suspenso e já está de volta ao cargo. Não, ela na realidade foi cassada pelo juiz da comarca. O juiz eleitoral de Bahia cassou. Só que recorre no cargo, entendeu, Gregório? Qualquer prefeito cassado pelo juiz da comarca, ele recorre no cargo. Aí ela recorreu ao TRE. Só teve contra ela o voto do relator. Foi 6-1. Não são 7 juízes do TRE? Só o relator votou para manter a cassação. Os outros 6 juízes e juízes votaram para que ela se mantenha no cargo. Porque não acharam consistência na denúncia que foi feita. O que mais? Lindenberg. Eu tinha resolvido bem ligeirinho esse negócio aí. O que mais? Você tem visto Dagoberto Pontes? Rapaz, pessoalmente não. Mas eu escuto Dagoberto todos os sábados, lá no programa dele, é muito bom. Dagoberto tem um estilo parecido com o seu. Dagoberto é preparado, é letrado, é radialista com R maiúsculo. E agora é advogado também, já há algum tempo. Formou-se em Direito. Meu amigo Tico, exatamente, velho Tico, tinha feito como você fez com aquele... Tem uma barraca ali perto do Bom Preço, na Sullivan, que era o posto Berro d'Água. Alguém lembra aí?
Aí não tinha cão no mundo que tirasse aquela barraca que vendia caldo de cana, refresco, não sei o que era. Aí Tico Lira assumiu a prefeitura de Campinas e disse: eu vou resolver esse negócio. Resolveu bem ligeirinho. Lembrei agora, Tico. Não tinha prefeito no mundo que resolvesse. Aí Tico disse: eu vou resolver. Aí Tico resolveu no diálogo, do jeito dele. Lembra de uma barraca que tinha? Ali hoje tem o quê, meu Deus? Tem um canteiro, né? Tem um canteiro. O que é que tem mais aqui? Ah, tá. Captei a sua mensagem, amada, para lembrar de um termo que quem usa muito é o senador Veneziano Vidal do Rego, né? Veneziano trata as mulheres como amada e alguns homens, alguns amigos como amado. Meu amado, pronto, então, minha amada, eu captei a sua mensagem. 19h16 na Paraíba. Vamos fazer uma pausazinha. Já já eu volto com a coluna política. Hoje Anchieta Araújo não apresentou o programa, porque ele tinha um outro compromisso para cumprir e foi, mas amanhã ele está de volta. Foi a Bruna Moraes, menina lá de Sapé, e apresentou o programa. Eu fiz a coluna política com ela, então apresentarei a coluna em seguida e também tem outras mensagens com perguntas, questionamentos, abordagens, informações que os ouvintes ficam mandando para cá. Não saia daí. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticafé. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticafé, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Água é vida. Cuide, preserve. Economize água no banheiro. Seja rápido no banho. Feche o chuveiro ao se ensaboar e ao lavar o cabelo. Escove os dentes com a torneira fechada e utilize um copo para enxaguar a boca. Não use a descarga se não houver necessidade e verifique sempre se não há vazamentos. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande Lagoa Seca e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. São 19h19 na Paraíba. Nós trabalhamos também na parceria com Anatólio Chaves. Anatólio trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 fazendo seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. O telefone dele, 99999 Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Você
sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. São 19 horas e 22 minutos na Paraíba, pontualmente 7h22 agora. As pessoas me fazem assim algumas perguntas que para muitos podem parecer bobas e sem sentido, mas dependendo de quem faz a pergunta, eu sei que é com o desejo realmente de saber se eu sei e se eu posso ajudar a resolver aquela questão, tirar aquela dúvida. A pessoa me pergunta aqui sobre título de música, nome de música. Tem dúvida em relação à música, porque um locutor diz que música tem um nome X, outro diz que é o nome. E vocês sabem que música também tem algumas canções, elas têm os apelidos, digamos assim. Que o título original do compositor e do autor lá, ou dos autores, é um, mas as pessoas começam a identificar aquela música por uma palavra, por uma frase, por um texto que tem na letra daquela canção. Isso ocorre muito. Eu estou orientando aqui a pessoa, porque a mensagem chegou agora durante o intervalo, para que vá na internet a um site chamado Vagalume. Digite lá no Google, Vagalume, aí vai aparecer. Vagalume tem tudo sobre música. E lá tem a caixinha onde você pode procurar uma música pelo nome da música, se você souber, ou por um trecho da letra da canção. Se você falou aí sobre essa música, você sabe cantar um pouquinho dela, então pega as primeiras palavras, uma frase, um estrofe, seja lá o que for, coloque nesse site chamado Vagalume, e vai aparecer o autor da canção, as gravações que foram feitas, a letra completa, tudo sobre a canção. Então, apenas para tirar a dúvida dessa pessoa que fez a pergunta agora durante o nosso intervalo. São 7h24. Horácio Ferreira de Melo Júnior, boa noite Jânio Raposo, boa noite Manuel Messias Lopes, a vocês de perto ou da distância que gostam de ouvir o programa, meu amigo Robson Lucas, lá no Santo Antônio, Walter Carneiro manda aqui mais uma mensagem, deixa eu ver aqui, aquela foto que eu te mandei,
de uma residência que botou terra na calçada, agora tem até tijolos, metralha também, entulho, né? O normal para a pessoa que não quer ter problema, nem criar problema para ninguém, vai fazer uma reforma em sua casa, contrata um tira-entulho daquele. Não tem umas caçambas de ferro, de aço? Você contrata aquilo, aqui em Campina Grande tem empresa que aluga, vai lá o guincho, coloca na frente da sua casa e todo entulho é colocado ali dentro. Quando enche, você liga, o pessoal vem e leva. E eles têm lá onde descartar aquilo, num aterro, numa construção que precisa daquele tipo de entulho até para fazer aterro. Só que muita gente não faz isso, aí fica colocando na calçada. Atrapalha o tráfego normal das pessoas, o trânsito das pessoas. Calçada é lugar de gente andar para lá e para cá. Tem gente que tem calçada e anda no meio da rua, todo dia me deparo com uma situação assim, e tem gente que coloca um monte de coisa na calçada, forçando as pessoas a andar, não é, no meio da rua, no leito da rua. O Assis lá do Ceará mandou aqui uma mensagem, que é mais um print da televisão cearense, dizendo que estão retirando as catracas duplas dos ônibus, deve ser em Fortaleza, né, por alguma razão, por algum motivo. Mas vamos à coluna política de hoje. O bate-papo foi com Bruna Moraes, que apresentou o programa hoje na Rede ITA. Eu chamo sua atenção para o Ideia Livre, que é o programa que vai ao ar hoje por volta das 10 horas da noite. Quando terminar o Jornal da Cultura, começa o Ideia Livre, e o entrevistado é o presidente da FIEP, Boega Gadelha, que vai tomar posse para mais um mandato no dia 25 desse mês. Coluna política agora, você vai saber como foi o papo com a Bruna Moraes. Estamos de volta e agora a gente vai falar de política, e quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está aqui com a gente. Paulo, muito bom dia. Bom dia, Bruno, tudo bem? Tudo bem, eu estou com a missão, viu? Pois é, a discussão ali nos bastidores era se você já desfilou no 7 de setembro lá em Sapé. Ainda não, mas tinha esse sonho de infância de ser baliza. Pois é, você de um lado e a Daiane do outro. Ela leva jeito, pelo viu? menos na TV, vamos criar. Mas seu Regis já desfilou, você sabia, né? Você já viu. E desfilou com o palhaço Carequinha. Tudo certo. Tudo certo. Um abraço, pessoal. Vamos então aos destaques da política. Tem que brincar um pouquinho, porque o clima às vezes está meio pesado na política e a gente precisa dar uma refrescada. Pois bem, qual é a reforma mais demorada? O pessoal está perguntando aqui pelas ruas de Campina Grande. É a reforma do Ministério de Lula, a mini-reforma ministerial, ou é a reforma do Cine Capitólio? O que é que você acha que demora mais? Não vai rir, não. Fique. Não, é melhor eu deixar para você opinar, viu, Paulo? Vai botar essa saia justa aqui, né? A verdade é que Lula está tendo dificuldade em reformatar o seu ministério, porque todo dia surge um problema. Agora surgiu mais esse problema com o ministro Juscelino Salles, da Comunicação, e há uma indicação, pelo menos, de que até amanhã, quarta-feira, o Lula deve definir essa coisa, porque ele tem uma reunião marcada com o Juscelino, que já vem enrolado desde o princípio do governo. Teve aquela história do avião da FAB para ver o leilão de cavalos, agora vem a história da irmã que é prefeita, foi afastada, acharam um monte de dinheiro lá na casa de um secretário no estado do Maranhão. É confusão. Mas o que é que tem a ver Juscelino Filho com a reforma ministerial? É porque de repente Lula resolve tirar o homem e já encaixa alguém do Centrão nessa história lá da reforma. Mas não tem definição, só sabe-se que Fufuca vai ser ministro e que Silvinho aqui de Pernambuco vai ser ministro. É assim que os dois deputados são conhecidos, André Fufuca e Silvio Filho, o Silvinho. Mas para encaixar é que está havendo dificuldade, porque ofereceu o ministério, o pessoal não quis. Lula aventou a possibilidade de criar um novo ministério, que seria da micro e pequena empresa, também a coisa esfriou. Então tem toda essa articulação, e nos últimos dias também começou a fritura mais forte ainda, numa frigideira maior ainda, da ministra do Esporte, Ana Moser, porque agora são os clubes e algumas instituições do esporte que não querem a permanência de Ana. Paulo, tem sido difícil, o pessoal não está querendo muito ser ministro, não? É isso mesmo? Depende. Tem ministro e tem ministro, né? Tem ministério bom e tem ministério ruim. Não tem aquela coisa da música de Amazon, existe música boa e música ruim. Tem ministério que tem dinheiro à vontade, muitas possibilidades de articulações, e outros nem tanto. Mas vamos ver os compromissos do presidente Lula para esta terça-feira. Aqui para a gente analisar, são poucos os compromissos de hoje. Um ele já cumpriu,
que foi o programa de rádio, aquela live da terça-feira com o Marcos Uchoa. Nesse instante tem uma cerimônia de encerramento dos cursos de formação profissional da Polícia Federal, lá na diretoria de ensino da Academia Nacional de Polícia também em Brasília. Depois tem um almoço com Dona Janja, que ela não relaxa, lei, né? não relaxa, e 3 da tarde, aí tem o Dia da Amazônia, uma cerimônia que será no Palácio do Planalto. Agora, chamou a atenção nessa live do presidente Lula hoje de manhã, uma ideia, uma tese, uma lebre levantada pelo chefe do Executivo brasileiro. Lula defendeu a ideia de que os votos dos ministros do Supremo voltem a ser secretos. E aí, Paulo? Seria um retrocesso, porque no instante em que Marco Aurélio Mello instituiu a TV Justiça, o Brasil inteiro passou a acompanhar os debates, as votações, aquilo tudo. Agora veio com a pandemia o plenário virtual, mas sabe-se de que forma os ministros votaram. Lula defendeu a tese de que os ministros ficam muito, assim, digamos, acessíveis ao público, expostos, e tem gente que se contrapõe e quer retaliar, xinga os ministros. Então, isso a partir de hoje entra na pauta de discussão, porque o presidente da República defendeu essa tese e essa ideia. A Câmara dos Deputados tem sessões hoje. O pessoal deve voltar à história do Desenrola Brasil com aquele item que é chamado de dinheiro do cartão de crédito rotativo. Aquilo que quando a gente não paga vem um juro que está beirando aí os 400% ao ano. A Câmara quer debater esse assunto, rotativo do cartão, limite, e isso deve entrar na pauta. Mas também chamou a atenção a ideia levantada agora de manhã e revelada à imprensa de que Arthur Lira quer tocar em reforma administrativa. E aí acendeu a luz amarela no Palácio do Planalto, porque o governo não quer falar em reforma administrativa agora, antes de resolver a questão da reforma tributária. Haverá uma reunião agora no início da tarde com Fernando Haddad, toda a equipe econômica, Simone Tebet e outros ministros para ver o que é que faz, porque aqui e ali o Arthur Lira dá uma cutucada. Enquanto o governo não resolver essa história dos ministérios, Arthur Lira continuará sendo uma pedra no caminho, né? Ele sabe articular muito bem. De clima pesado, então já estou entendendo, está movimentada essa política, viu, Paulo? O desfile de 7 de setembro, o desfile de depois de amanhã, deve ter um esquema de segurança em Brasília muitas vezes superior ao esquema do dia da posse de Lula, que foi 1º de janeiro. A verdade verdadeira é que o pessoal está temendo que algo aconteça, e para isso os ensaios aconteceram, para isso a esplanada dos ministérios já estará com o tráfego de veículos impedido a partir de amanhã, e todo um aparato de segurança nunca visto no 7 de setembro vai estar à disposição em Brasília, até porque o presidente da República vai desfilar em carro aberto e não quer correr nenhum tipo de risco. Você costuma acompanhar, Paulo, os desfiles? Sim, eu gosto. A lembrar de quando eu desfilava também, né? Ah, Paulo não quis entregar no começo. Não, eu desfilei como militar. Não, mas não quis entregar, mas contou agora, né? Não, mas sempre desfilei. Aliás, com muito orgulho, tenho fotos em preto e branco, porque na época não se tinha tanta facilidade para foto colorida como hoje, mas tem as fotografias, se alguém quiser ver, é só pedir. Vamos para o plano local. As inserções do PL, Partido Liberal, na televisão aqui na Paraíba estão tendo um problema, porque o manda-chuva do partido é o deputado Wellington Roberto. E ele simplesmente excluiu das inserções, que são aquelas aparições foguete na televisão e no rádio, essas 3 figuras que nós vamos mostrar agora. Bruno é quem acha bom, dá uma risada, tá aqui. Deputado estadual Valder Virgulino, radialista Nilvan Ferreira e o deputado federal Cabo Gilberto. Os 3 estão excluídos das aparições. No mundo da relação ali já era, Paulo, já foi, no popular já foi. E sabe quem é que aparece? O ex-ministro Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, que aí é o candidato de Wellington Roberto à prefeitura da capital. É claro que além de Marcelo Queiroga, aparecem os filhos de Wellington Roberto, Bruno Roberto, Caio Roberto, só faltou chamar o Paulo Roberto, da família Roberto, mas eu não faço parte da família do Wellington Roberto, não. Essa bronca é feia e, pelo jeito, esse pessoal que nós mostramos, os 2 deputados e o radialista, devem deixar o Partido Liberal nos próximos dias. Também, né, Paulo? Se permanecer aí no clima que tá difícil. Não tem confusão. E, olha, Reginaldo Bastos está lembrando ali, o deputado Wellington Roberto é faixa preta em karatê. Reginaldo Bastos lembrou, é amigo de Wellington Roberto, tá vendo aí? Sabe dos pormenores. Pois bem, e a prefeita de Bahia, a prefeita reeleita Luciene de Fofinho, é assim que ela é conhecida, ela foi absolvida ontem pelo TRE, tinha sido cassada pelo juiz da comarca, recorreu ao TRE, nós vemos a imagem de Luciene fazendo
um coraçãozinho. Aí, Luciane de Fofinho. É assim que ela é conhecida, foi assim que ela foi votada. Está livre dessa situação. Comemorou. A acusação que pesava contra ela era de distribuição de cestas básicas no período de campanha à reeleição. Escapou por um trigo. Saudoso colega Humberto de Campos, ele dizia que é 1000 vezes melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Então, Luciene escapou, não sei se fedendo ou cheirando, mas está livre dessa aí. O prefeito de Cacimbas é uma cidade no sertão do estado, Newton de Almeida, lá no mês de março, ele resolveu mandar um projeto para a Câmara Municipal pedindo para que se permitisse que a edilidade, a prefeitura, pagasse uma cirurgia cardíaca dele. E a Câmara aprovou. Isso deu uma confusão, porque a imprensa soube, todo mundo divulgou, e o prefeito acabou depois vetando o projeto. Eis que agora, nesse começo do mês de setembro, mais precisamente no dia 1º, o promotor Rafael de Carvalho Silva Bandeira abriu um procedimento administrativo sujeito a inquérito civil para apurar o suposto uso de dinheiro público para pagamento da cirurgia do prefeito de Cacimba, senhor Newton de Almeida. Legal, né? Olha, Paulo, tem coisas que a gente só vê só acredita porque tá aí. Tá vendo, né? E o prefeito, na época, eu lembro que ele gravou um vídeo, ele estava em Brasília, quando estourou na imprensa, tentando justificar. Vamos ver o que ele disse na época. Newton de Almeida. Duas pessoas importantes, como foi o caso do vice-prefeito Pibela, o vereador Cecim, ambos de 48 anos de idade, que morreram precocemente, aumentou nossa preocupação em cuidar da saúde. Durante o procedimento médico que fizemos, o cardiologista detectou a necessidade de aprofundar o tratamento, inclusive por meio de uma cirurgia cardíaca. A Prefeitura de Cacimbas já paga por meio do Fundo Municipal de Saúde diversas cirurgias para o nosso povo pobre, com valores altos e sem distinção de quem quer que seja. Mesmo assim, não me senti confortável e por isso vetei o projeto e também tenho a humildade de vir a público para pedir desculpas. Estamos sempre à disposição para os devidos esclarecimentos e se por acaso alguém quis se promover com essa situação desconfortável, comunicamos que não utilizei recursos da prefeitura e que tudo já foi resolvido. Qual é aquele famoso colou, conhece? É. Se botou, passou, ninguém falou, ótimo. A tese do prefeito era uma tese interessante. Ele só, se a prefeitura paga para qualquer munícipe que adoeça, por que não pagar para mim também, que sou o prefeito? Só que o prefeito, lá em março, ganhava R$9.000 como prefeito da cidade, além de ser um empresário. Então, para os padrões cacimbenses, ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa de posses, e queria que a prefeitura pagasse a sua cirurgia cardíaca. Fica o exemplo aí. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá, o que é que tem? Vem também de um prefeito. O prefeito chama-se Antônio Maurício, conhecido na intimidade como Maurição. Ele é prefeito da cidade chamada Senador Pompeu, no Ceará. Domingo que passou, tinha um evento na cidade, um evento festivo. Olha só o que ele fez. Presta atenção, olha aí. Nos braços do povo. E houve a divulgação de que ele teria caído, batido com o rosto no chão, porque o pessoal queria sair da frente para que ele se estatelasse no chão. Por conta da repercussão que foi muito grande, aí o prefeito gravou um vídeo explicando que não se machucou e dizendo que é muito querido e que ficou apenas emocionado com a população gritando: Maurição, Maurição. Vamos ver a explicação dele. Eu abraço a toda a população de Senado Pompeu e também para a mídia, que está aí bombando aí o vídeo onde eu pulo do palco para o braço da população. Realmente, pessoal, eu estava muito emocionado porque você ter seu nome ouvido por milhares de pessoas gritando seu nome, Maurição, 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 a gente se emociona. Quero dizer para todos que ninguém se feriu, ninguém se machucou. Então eu peço a Deus e quero dizer também, quem me conhece sabe que eu sou um brincalhão, eu sou extrovertido, mas também sou um cara muito trabalhador. Quem
figura. Esse vídeo percorreu a internet, tá no mundo todo. Tá aqui em Campina Grande, durante um certo tempo, as pessoas falavam assim: quer aparecer? Ponha uma melancia na cabeça e desfile na Maciel Pinheiro. Hoje em dia, quem quer aparecer faz uma presepada dessa aí, permitam-me, e bota nas redes sociais. E o pior, ou melhor para ele, que ganhou mídia nacional, é que bomba nas redes sociais, ganhou projeção, tornou-se conhecido. Porque virou, na verdade, uma chacota, né? Maldição. Ele estava escutando o nome dele, mas esqueceu de combinar de botar os apoiadores mesmo ali para segurar. Esqueceu desse detalhe, viu, Paulo? Pois é, Bruna. São as nuances da nossa política que a gente traz aqui para o Em Dia. Encerramos por hoje? Por hoje. Paulo, muito obrigada. Amanhã a Chega está de volta. Vocês dois vão bater aquele papo. Ok, querida. Até mais. Bruna Moraes conversou comigo na coluna política de hoje, lá no programa Em Dia, da Rede Ita de televisão. São 19 horas e 41 minutos agora. Estão falando em fazer uma mini reforma política na Câmara dos Deputados. Quer dizer, em votar uma mini reforma política lá no Congresso. Vota na Câmara, depois vai para o Senado. Sabe quem está presidindo essa comissão para apresentar a mini reforma eleitoral? Eu falei política, na realidade é a mini reforma eleitoral. É a deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio. Essa moça é filha somente de Eduardo Cunha. Os rumores sobre a flexibilização ou afrouxamento de regras para financiamentos a candidaturas, principalmente de negros, levou um grupo de parlamentares ligados ao movimento da sociedade a pedir uma reunião com a parlamentar hoje, lá em Brasília. O grupo de trabalho criado por Arthur Lira, presidente da Câmara, se reúne amanhã para apresentar o relatório que vai tramitar na casa. A mini-reforma eleitoral não vai retroceder em hipótese alguma nas candidaturas de mulheres e negros. Foi o que disse, sabe quem? Dani Cunha. O diabo é quem confia. Segundo a deputada, o modelo atual tem regras irreais, como a que exige a comprovação da presença no local de trabalho e das horas de expediente dos funcionários terceirizados que atuam em campanha eleitoral. O que querem, na realidade, é acabar com essa história de cota de mulher, porque isso atrapalha. E querem permitir também que os partidos possam gastar o dinheiro do fundo partidário até com segurança dos parlamentares. Eles vão ver como é que esse negócio vai acontecer. E antes das questões aqui enviadas pelos ouvintes, vocês já devem ter tomado conhecimento que um brasileiro, um rapaz chamado Danilo Cavalcante, 34 anos de idade, ele foi condenado nos Estados Unidos à prisão perpétua porque matou a namorada, uma brasileira, lá nos Estados Unidos. Foi preso na Filadélfia, pegou prisão perpétua e conseguiu fugir da cadeia. A polícia norte-americana divulgou hoje como foi que ele escapou da prisão. Não é fácil. Ele viajou pelo teto do presídio. Conseguiu fugir pelo teto. Escalou o telhado de um dos prédios da prisão nas primeiras horas do dia 31 de julho agora. O edifício fica localizado perto de um dos terrenos usados para exercícios militares. O criminoso correu pelo telhado e desceu em uma área menos protegida do presídio, de onde conseguiu escapar. A tática usada foi a mesma de um outro cara de 30 anos que em maio desse ano tinha fugido do mesmo presídio. Diferentemente desse brasileiro, no entanto, ele foi capturado poucas horas depois. Os investigadores locais acreditam que Danilo mudou a direção e pode ter partido para a região sul do condado de Chester, na Pensilvânia, depois de perceber que estava cercado pelo lado norte. O rapaz foi flagrado ontem à noite por uma câmera em Laurund Gardens. Está sendo caçado, as autoridades têm ordem para atirar e matar se ele resistir. É uma questão só de tempo, né? Para ser preso, voltar para o presídio ou para ser morto pelos policiais. Essa condenação dele aconteceu depois que ele matou a brasileira oriunda do estado do Maranhão, Débora Brandão,
no ano de 2021. Matou a moça na frente dos 2 filhos menores, de 2 crianças, filhas dela. Já havia cometido um homicídio aqui no Brasil. Fugiu para os Estados Unidos. Deve ter entrado pelo México, né, no mínimo. Aí vai lá, se engrampa com uma brasileira, acaba tirando a vida da moça, pelo jeito, é alguém que realmente não presta. Tem questões enviadas pelos ouvintes. Vamos a elas. Repartições estaduais vão funcionar na sexta, mestre Paulo? Vão não, minha filha. Campina Grande, ponto facultativo. O estado também, ponto facultativo. As principais prefeituras vão dar ponto facultativo porque as pessoas informam mesmo, né? Se não der. Meu amigo Queca Arruda, Renato Castro Lago, das Tintas Lux, boa noite. Saudações. O que é que tem aqui? A polícia apreendeu um veículo com 15 mil pares de calçados falsificados. Foi aqui perto de Boqueirão, informa o ouvinte. Justiça bloqueou as contas bancárias de Galvão Bueno. Tu sabes por quê? Meu amigo Galvão, quando tinha dinheiro sobrando, quando ganhava muito, ele inventou 2 coisas sem o menor futuro. A primeira delas, criar cavalo. Seu João do Ouro, João Agra Sobrinho, saudosa memória, pai de Alexandre Agra, me dizia que o negócio mais sem futuro do mundo é criar cavalo. Mas por que, seu João? Ele dizia, rapaz, boi você cria, engorda o bicho, pode dar ração, capim, tudo. O boi engorda, você vende e ganha dinheiro. Cavalo ninguém compra, a não ser um cavalo de raça, um ou outro aqui ali, mas é o bicho mais sem futuro do mundo e come demais, dá uma despesa enorme. Ele dizia, quando alguém come muito, o que é que as pessoas dizem? Fulano come igual a um cavalo. Então, criar cavalo não tem futuro. Mas Galvão inventou de ter uma aras, negócio de rico, né? Para dizer que era rico. E inventou de botar uma vinícola, uma indústria de produção de vinhos, que tinha unidades aqui no Brasil e na Itália. Aí botou um rapaz de sócio, e esse rapaz disse que depois viu que o negócio não tinha futuro, pediu para tirar o nome dele da sociedade. Galvão disse que tirava e não tirou, que parece que lá na Itália era muita burocracia para fechar essa indústria e tinha débitos por lá, um rolo danado, e o cara entrou na justiça contra Galvão. Galvão perdeu a ação. Quando foi agora, a justiça mandou bloquear umas contas bancárias de Galvão. Sabe quanto encontraram? R$ 36,87. Ou seja, ele tirou, raspou o dinheiro das contas todas, exatamente para a justiça não encontrar nada nem bloquear. Aí tá essa bronca aí, né, para resolver com esse ex-sócio dele. Que mais? Paulo, o baixista da banda O Traje a Rigor, Mingau, teve o crânio atravessado e a bala atingiu partes que comandam a visão e a coordenação motora. O estado dele é muito grave. Pois é, rapaz. Infelizmente, né? O cara estava em Paraty, no Rio de Janeiro, de madrugada. Inventou de comprar droga. Onde é que tem aqui alguma coisa para a gente fumar ou cheirar? Se ali na favela, vamos lá. Aí entrar em favela, de dia, sem ordem dos xerifes lá da droga. Os caras já metem bala no carro, imagina sem ordem. Meteram bala para cima. O que é o vício, né? A dependência da droga. Que hoje em dia dizem que tem delivery de droga. Então, se o cara está com vontade de fumar alguma coisa, de cheirar, se é viciado, peça pelo delivery, pelo celular. Não sair de casa ou do local onde está, para ir entrar numa maloca, numa favela, atrás de comprar cocaína ou maconha. Aí o resultado, infelizmente, né? Paulinho, vão privatizar as BR 101 e 230 e vão, prepare-se para pagar pedágio. Não é uma maravilha? É. Vai fazer o quê? Daqui para João Pessoa vou botar uns 4 pedágios. Daqui para Patos uns 5. Prepare, Lobocito. Radialista, então já falei, meu filho, aqui sobre esse caso do radialista. O que mais? Em Picuí, os vereadores querem fazer uma disputa para ver quem chupa mais picolé na Câmara. Isso é uma falta do que fazer, viu? Araújo Neto, vereador, hein, Wilson Siqueira? Se Araújo Neto fosse vereador na terra dele, ele tinha dado um burro na mesa e botado esses vereadores de lá, todos para correr. Brabo do jeito que Araújo é. Negócio de, vamos ver quem chupa mais. Araújo não deixava nem terminar de dizer o que era que eles estavam querendo chupar.
Jacobino na porrada. Que mais? Calçados, de novo, já falou aqui, pois é. Aqui em Patos, diz o José Genuíno, olha só, nome de ex-deputado. Aqui em Patos, o gerente de um banco foi preso, já havia aplicado um golpe de mais de 400 mil reais. Ele fazia empréstimos em nome dos clientes e ficava lá administrando. Só que descobriram, e agora o cara foi preso e vai perder o emprego, naturalmente. Se não já perdeu. São 7h51 na Paraíba. Professora Jovita Maranhão, passou da hora. A sopa já deve ter esfriado. E eu acho que nós vamos agora, sabe fazer o quê? Pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra terça-feira com a data de 5 de setembro de 2023, porque cada dia é único e eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem como eu estou. É o dia número 248 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 117 dias desse ano da graça de 2023. O Gregório pergunta se os bancos vão funcionar sexta-feira. Claro que vão. Banqueiro vai perder um dia de faturamento. Que conversa é essa, rapaz? Banqueiro quer mais dinheiro. Rodrigo Oliveira, eu jamais vou assistir aos meus irmãos de arma prestando continência para quem não presta e tal. Tem muita gente chateada, né, Rodrigo? Está feito o registro aqui da sua mensagem. Lembre-se, meu amigo, lembre-se, minha amiga. O que é que eu digo aqui todo dia? Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda quente o povo, traz um rádio novo e a prova correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Mas você pensar de novo nesse mundo novo, da pensa estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. Estamos concluindo o nosso Cidade em Revista, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer certos fatos através desse bate-papo, dessa troca de ideia, dessa interação, dessa colaboração que todos fazemos uns com os outros, visando o quê? Visando saber o que é que está acontecendo na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios praticamente não tocam mais. E os nossos próximos encontros estão previstos para amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, por volta do meio-dia na televisão, com a coluna política, e depois aqui às 18 horas, sempre tratando das questões em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A
Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.